Olá, com vocês, mais um podcast Conexão com Marta Sibieng. E hoje vamos falar de comunicação. Você sabe se comunicar? Pois olha, tem alguém aqui que vai falar comigo e que sabe se comunicar. É pra já. E olha, nós estamos aqui, nada mais, nada menos do que ele, Camargão Douglas Camargo. É com você, meu querido. Tudo Que bem, legal Marta? estar aqui com Prazer te você. conhecer. Que honra você aqui comigo. Que isso, o prazer é mestre meu. da comunicação. Oh, que isso, Puxa gentileza vida. sua. Eu que Vamos- agradeço o convite de estar aqui. Muito obrigado. Prazer estar aqui hoje junto com você. No Conexão. Conexão com Marta Sibieng e feliz por te conhecer, por rever aqui alguns colegas que Pois é, que trabalharam nós temos plateia, comigo, né? os colegas que trabalharam comigo, e é muito bom. Vamos bater papo, vamos falar bater de papo? comunicação, que é o que eu Vamos. adoro. Bom, para você que não sabe, Camargão é de São Paulo. É fera na comunicação, como todo mundo sabe, né? E Camargão tem aí um filhinho lindo, né? É verdade. Aí eu vejo de vez em quando você aí, paizão você, né? Ah, eu gosto, Você é um amor. paizão, né? Eu adoro. Esposinha linda. Maravilhosa, minha loiraça, Louraça. Lígia. Lígia. Manda beijo pra ela. Lígia, beijo pra você, beijo pro Daniel, pra Duda também. Tem um menininho de 3 aninhos, que é o Daniel. Aham. Tenho a Duda, que tem 16 anos. Já? Né? Tem 16 anos. A Duda, ela é minha filha do coração, mas é a minha filha... É a minha filha, É não tem amor, jeito. é amor, Eu né? cuido dela desde os 2, 3 aninhos. E é a paixão da minha vida também, que delícia. junto com o Daniel. E tô lá, nesses dois extremos da adolescência, com 3 aninhos, que não é Quem fácil. que já fala que quer ser igual o papai? Menina, ninguém fala. A Duda, ela é muito tímida. Ela nem aparece muito nas minhas redes sociais porque ela não gosta, ela é muito tímida, né? Agora, Daniel, ele já demonstra ser assim, ele é muito comunicativo. Por quê? Porque eu adoro sair com ele. Então a gente sai pelo bairro andando, a gente vai na padaria, vai no supermercado. Então, como as pessoas me conhecem por conta do meu trabalho na televisão, muita gente passa por mim, e aí, Camargão, e aí, Douglas? E eu, né? Opa, beleza? Tudo bem, meu irmão? Como é que você tá? Cumprimento as pessoas. E ele me imita. Então, quando as pessoas falam comigo na rua, ele tem a mesma reação que eu tenho, de cumprimentar as pessoas. Então, às vezes, as pessoas nem estão falando com ele está cumprimentando, gosta de conversar, gosta de uma resenha danada. Então, assim, acho que o Daniel pode ser que ele puxe um pouquinho o lado do pai, mas Você vamos gosta ver. disso? Oi? Você gosta de saber que ele vai fazer o que você faz? Você gosta da comunicação? Ah, eu né? amo a comunicação, eu amo o meu trabalho. Como começou? Fala pra mim, como começou o Douglas Camargo Menina, em São Paulo, não foi? Você disse, né, que eu sou de São Paulo, sou lá de uma cidadezinha chamada Guaratinguetá, que fica na região do Vale do Guaratinguetá, Paraíba, sim. do lado ali de Aparecida, onde tem o Santuário Nacional. Comecei lá aos 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, a igreja que eu participava lá em São Paulo abriu uma rádio, né, uma rádio da igreja. Na época, uma rádio comunitária Aí você ficava lá. que estava em processo de legalização, né? Que era a Rádio Carisma. E era uma programação toda voltada, né? Para a igreja, tudo. E eu estava lá. Sim. O Douglas é um menino comunicativo, eu sempre quis trabalhar com comunicação. E eu comecei a trabalhar nessa rádio, aos 12 anos de idade, Nossa, apresentava que massa. um programa lá, com autorização dos meus pais, enfim. E foi ali o pontapé inicial, porque eu sempre gostei disso, né? É o que eu falo para as pessoas. Aqui no Espírito Santo nós temos as emissoras que são as nossas referências, né? Você tem a TV Gazeta, você tem, que são as emissoras locais, a TV Vitória, Tribuna, Rede TV, TV Capixaba, que é a Band e tal. Enfim, e lá em São Paulo, as TVs locais
são as emissoras nacionais, né? Ou seja, não dá essa chance de isso, o Jornal Nacional é o nosso jornal local de lá, o jornal, enfim, o que passa no Brasil, lá em São Paulo, para a gente é o nosso local. Então, entre aspas, digamos assim, eu aprendi com a referência nacional, sim, né? sim, Que sim. da minha infância até a minha formação como jornalista, eu acompanhava o noticiário, os telejornais de São Paulo, né? Que são referência no Brasil todo. Então, assim, eu sempre sonhei em trabalhar no rádio. Né? A minha paixão Era meu é o sonho. rádio, era trabalhar no rádio, eu queria trabalhar no rádio, queria trabalhar no rádio. Eu ficava, para você ter uma ideia, lá no interior, em Guará, não pegava as rádios de São Paulo, capital, né? Só pegava as rádios locais. Eu era aquele moleque de 12, 13 anos que pegava um rádio desse tamanho assim, botava aqui assim no ombro e ficava no quintal de casa tentando ouvir a Rádio Globo, tentando ouvir a Rádio Capital, a Rádio Record, a Rádio Tupi, que eram rádios referência para a gente, né? E eu sempre ouvia das pessoas, ouve as rádios de São Paulo, que são as melhores rádios, os melhores comunicadores, e eu assim, nessa paixão bem novo. Seus pais te davam apoio? Menina, os meus pais, eles são assim uma bênção na vida, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Porque os meus pais, eles nunca pensaram assim, meu filho vai seguir essa profissão para ele ganhar dinheiro. Meu filho vai ser isso para ser bem-sucedido e ficar rico. Escolher, né? Não, eles deixavam a gente escolher, né? Apoiavam a gente em tudo que era possível. E assim, se não desse certo, eles davam outro direcionamento. Um irmão meu, por exemplo, queria ser jogador de futebol. Eles deram total apoio, a ponto do meu irmão ir embora para jogar no Grêmio, em Porto Alegre. Deram todo o apoio. Então, assim, a gente, pai, eu quero ser isso. Eu quero ser isso. Isso vai te deixar feliz, meu filho? Isso vai te fazer feliz? Que pais modernos. Você vai... Bacana. Então, assim, se vai te fazer feliz, a gente está aqui para te apoiar. Se esse é o seu sonho, a gente está aqui para te apoiar. Se não desse certo, eles estavam ali de braços abertos para pegar a gente no colo e fazer a gente se reerguer. E é isso até hoje. Né? São vivos? A minha mãe faleceu no finalzinho de 2019, né? Fez 3 anos agora. O meu pai é vivo ainda e até hoje é assim. E você é o irmão mais velho do meio? Eu sou o caçulinha. Caçulinha? Eu sou a raspa do tacho, menina. Que delícia! Sou o caçulinha da família. Gente, para você que não sabe, o Camargo é muito mais bonito pessoalmente do que na TV, viu? Menina, é verdade. Olha, olho clarinho. A televisão acho que acaba comigo um pouco, porque todo mundo fala isso. É verdade, a televisão, ao invés de me deixar... Porque a televisão fica tudo emperequetado, né? Que a menina tá aqui de maquiagem, batom, toda cheirosa aqui. E aí todo mundo fala que eu sou muito diferente, assim, né? Nossa, uns olhos bonitos, clarinhos, Castanho né? claro. Como dizia minha mãe, cor de mel. Cor de mel, isso aí, cor de mel. Mas obrigado pelo elogio. Cor de mel. E aí, onde você não está mais... Vamos voltar lá, né? Você foi candidato, né? Sim, fui candidato. Eu quero que você me conte essa experiência. Legal. Eu fiquei 15 anos, né, na TV Vitória, como repórter, como apresentador. E de um tempo para cá, eu confesso para você que eu não gostava de política, sabe? Eu não gostava de política. Mas o que te motivou? O que veio assim? A minha motivação para entrar na política foi o fato de eu não me sentir representado pelas pessoas que eu votei, sabe? E aí eu ficava reclamando, eu ficava criticando, eu falei assim, ao invés de eu ficar criticando, reclamando, por que eu não vou tentar? Sim. Né? Porque é muito fácil você ficar reclamando, você ficar falando isso agora ficar apontando o dedo para o erro dos outros, né? Ou por aquilo que ele não fez ou que eles não fizeram. E aí, eu antes de tomar essa decisão, eu comecei a estudar. Eu comecei a ler bastante, comecei a conversar com muitas pessoas, inclusive com a minha família.
e vi que era possível, que é possível fazer algo diferente, fazer a diferença na vida das pessoas. Porque uma coisa é você entrar na política para benefício próprio. Sim. Outra coisa é você entrar na polícia querendo o benefício de todos. Eu acho que é isso que a gente precisa lutar no nosso país, aqui no estado do Espírito Santo, onde quer que seja, para que a gente possa eleger políticos que pensem no coletivo, né? Porque eu me eleger e ficar ali cuidando do meu quadrado é muito fácil, né? E cômodo. Agora, você ter alguém que realmente tenha disposição e vontade para fazer, isso é muito difícil. Eu costumo dizer, eu também já fui candidata, eu costumo dizer, eu costumo dizer que não tem faculdade que te dá experiência de uma candidatura. É verdade. Porque é muito fácil você falar, são todos ladrões, fazem isso, fazem aquilo. Gente, então põe seu nome. É isso aí. Vai para a rua. É outra realidade. Você tem que ter muita paciência, você tem que escutar de tudo. Né? E as pessoas não têm coragem e ficam reclamando. Né? Agora, vai lá, faz. Eu quero ver. É verdade. E é uma experiência incrível. Eu digo assim, eu fiz faculdade, eu fiz muita coisa, mas essa experiência da candidatura foi um divisor de água para mim. Para entender melhor quem está lá. Verdade. Não ficar satisfeita com quem está lá e falar, é muito difícil, eu não vou não, porque, que bom que eles estão lá. Não, eu quero ter gente que me representa lá. Justamente. Mas, gente, por favor, é muito difícil. Valorizem quem tem coragem, especialmente mulher, tá? De colocar seu nome, de estar lá, de pedir voto, sabe? Ao invés de criticar, valoriza, porque não é fácil. Foi uma experiência, assim, para mim, fantástica, sabe? Primeiro que eu pude ver o quanto as pessoas gostam de mim, né, por conta do meu trabalho. Foi uma experiência, apesar de eu não ter vencido as eleições, eu pude ter a experiência de olhar no olho das pessoas e é um carinho, né? É um carinho assim muito grande por conta do trabalho que eu desenvolvia na televisão, né? Então, assim, foi muito bom conheci muita gente, rodei por lugares que eu assim não imaginava que existia. Só ia o programa. Então, assim, eu conheço hoje muito mais os municípios, principalmente aqui da Grande Vitória. Conheci muito também outros municípios que eu não conhecia no interior do Espírito Santo. Então, assim, foi uma experiência fantástica. E eu resolvi entrar com a certeza de que é possível mudar a qualidade de vida das pessoas por meio da política. Eu ouvi uma vez isso do Eric Musso, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Ele virou para mim e falou assim: Douglas, que bom que você está entrando na política, porque a política precisa de pessoas como você, transparente, verdadeira, né? Porque a política é o único instrumento de transformação da vida das pessoas. Então, precisa ser feita uma boa política, resolver todos os problemas que existem hoje num estado, num município. Isso não vai acontecer nunca, é muito difícil. Um estado, um município, eles são como se fosse uma empresa. É uma empresa, né? Ela precisa ser administrada com responsabilidade, colocando os recursos necessários onde precisam ser colocados. Resolver é muito difícil resolver todos os problemas. Agora, se você tem 10 problemas, você consegue resolver ali 4, depois mais 3, aos poucos você vai sanando as dificuldades das pessoas, né? Exatamente. Ontem, por exemplo, eu fui lá, acho que no último município do estado, né? Eu fui lá em Dores do Rio Preto. Dores do Rio Preto. Olha, cada lugar que eu passava, eu pensava exatamente isso, sabe? Nossa, quais são os problemas aqui desse município? Aí passava Urupi, né? Enfim, eu ficava pensando, né? Como é que é o prefeito aqui? Como é que ele está sendo assistido pelo governador?
como é que ele está com os vereadores. Cada lugar que eu passava, que eu via o comércio, aí via a Câmara Municipal, aí eu via, né? Eu sempre estava pensando, ou seja, eu estou sempre ligada nessas questões políticas, sociais, para saber como é que estão acontecendo. E aí a gente pensa no líder maior, né, o governador. É possível, desde que ele tenha uma boa conversa, né, com os prefeitos, e os prefeitos, por sua vez, com os vereadores, né, e a coisa caminhar. Se eu quero o bem do meu Estado, né, aí é que vai. Né, eu acredito no seguinte, quando você quer fazer alguma coisa, você faz. Você faz. Marta Sibien, eu quero ter um podcast, eu quero ter o Conexão com Marta Sibien. O que você fez? Uma TV web. O que você fez? Você aqui. criou o Conexão com Marta Sibien, ou seja, de alguma forma você conseguiu, nem se hoje, eu estou vendo aqui, tem 1, 2, 3 câmeras aqui, nem se você tivesse com uma câmerazinha aqui só, um celularzinho aqui só, gravando alguma coisa. Você quis e você está fazendo. Na política é a mesma coisa, sabe? A gente tem que... Desculpa. A gente tem que... É possível mudar a vida das pessoas. É possível fazer diferente, sabe? Eu acho que quando se quer, é possível. Você pega, por exemplo... vou dar exemplos aqui que estão na administração pública. Você pega, por exemplo, um Arnaldinho, lá em Vila Velha, pela primeira vez prefeito, fazendo um trabalho brilhante em Vila Velha. Você pega em Cariacica, Euclério Sampaio, fazendo um trabalho brilhante que nunca foi feito em Cariacica, em parceria com o governo do Espírito Santo. E eu estou falando isso por quê? Porque a gente tem que parar com aquele negócio de quanto pior, melhor, não é verdade? Exato. Sabe? Não é porque você, né? Não é porque você, prefeito, não apoiou um governador, ou não apoiou um deputado, ou não apoiou, enfim, que você, não, vou brigar com fulano, que, a gente tem que pensar no ser humano, nas pessoas, o que sabe? Eu vejo nos grupos políticos, isso aí do quanto pior, melhor. E eu estava falando agora há pouco, né? Nós vemos a vida, nós vemos o outro, nós vemos o mundo de acordo com o que está dentro da gente. Né? Nós é que estamos mal, comigo mesmo, com a gente mesmo, né? E aí a gente fica vendo as travas dos outros, né? Ao invés de olhar da gente. É verdade. Então, quando a gente está bem, né? Está bem resolvido, está de bem com a vida, está fazendo sua meditação, né? Está ligado com Deus, né? Está de bem com a vida. Existem os problemas? Existem, claro. Mas aí você vai buscar sempre uma solução, né? Você vai buscar o melhor e não ficar querendo que a coisa se desengola todinho para a gente, justamente, né, ficar criticando. E eu acho que é isso que tem que acabar, sabe? Oposição existe, vai sempre existir, mas não aquela oposição simplesmente porque não é do mesmo grupo, não é do mesmo partido. A gente tem que começar a olhar a política a partir do povo, a partir das pessoas, a partir de quem mais precisa, sabe? Acabou a disputa, quem ganhou? Justamente. Pensando no município, pensando no Estado, né? Os municípios, o Estado pensando nos municípios, o nacional pensando no estadual, enfim, chega desse negócio de quanto pior, melhor, né? E quais são os seus planos? Foi suficiente? Você foi candidato, não obteve o número de votos, né? Sim. E a gente não fala que perdeu, não obteve o número de votos para se eleger. E você vai continuar na sua caminhada. Daqui a 2 anos nós temos aí vereadores, prefeitos, né? Você vai continuar tentando? Como é que vai ser? Ô Marta, eu falo para as pessoas, eu não sou político, né? Eu sou jornalista. Eu amo a minha profissão, amo... É lindo, né? Noticiar, amo apresentar, amo fazer minhas reportagens. Eu quero me dedicar agora, em 2023, a continuar fazendo o meu trabalho como jornalista, né? Eu quero continuar fazendo minhas reportagens, quero continuar fazendo um programa, não sei aonde, não sei em qual emissora, não sei por onde, como,
Vamos fazer no ainda... Conexão com Marta Sibieng. Vamos fazer isso aqui virar uma rádio, uma TV. Aí, ó, bora. Vontade temos, paixão pelo assunto não falta. Com certeza. Vamos embora aí, né? Um projeto bom. Já está falado. Legal. Então, assim, eu acho que eu posso dar a minha contribuição. Como eu disse para você, antes de eu entrar na política, eu estudei bastante, conversei com muita gente e repito, vi que é possível fazer diferente, é possível fazer mais pelas pessoas quando se tem vontade e quando se quer, né? E eu tenho essa vontade, eu tenho esse desejo de fazer pelo povo do Espírito Santo, né? Mas estamos aí acabando, né? 2022. Qual partido? Oi? Qual partido? Eu estou no PSD. Eu me filiei no PSD. PSD, que teve o Guerino Zanon como candidato ao governo, lá de Linhares. Eu fui convidada para estar nesse partido. Ah, é? Legal. Convidada até... Não, eles abriram as portas para mim. Foi um partido que abriu as portas, me deu a oportunidade de ser candidato aqui no Espírito Santo. E assim, eu acho que eu posso dar a minha contribuição ainda. Não sei se... Você mora em Vila Velha, né? Moro em Vila Velha. Sou lá de Itapuã, em Vila Velha. Show. E, assim, acho que eu posso dar a minha contribuição. Não sei se em 2024... Vem para vereador. Não sei se para vereador, não sei se em 2026. Enfim, eu sou cristão, né? E eu costumo fazer a minha parte como ser humano, como profissional, e entregar nas mãos de Deus também para que seja feita a vontade dele, né? Então, assim, é tudo na sua hora, é um passo de cada vez, né? Acabei de sair de uma eleição em outubro, estou cansado ainda, foram 45 dias intensos, porrada, né? É bem corrido, além dos 45 dias antes teve a pré-campanha, que eu rodei o interior do estado, foi bem cansativo, mas muito prazeroso, né? Porque eu conheci muita gente, conheci municípios assim maravilhosos que me receberam com muito carinho. Poxa, eu fui a Marataízes, então assim, lá em Marataízes, no sul do estado, eu cheguei lá na região da Barra, em Marataízes, e assim, as pessoas me conheciam lá em Marataízes. Eu falei assim, meu Deus, que legal, né? O carinho das pessoas. Porque, assim, por exemplo, quando eu estava no rádio, às vezes até hoje, eu vou em algum lugar, nossa, isso não me é estranho. Essa voz, eu conheço essa voz, né? E tem gente que acha bonita a minha voz. Mas é bonita a sua voz, é bem marcante. Então, aí eu falei, pô, que legal. Quando eu fiz o curso e tudo, eu tive dificuldade de aceitar a voz. Aí, depois as pessoas começaram a falar que minha voz era bonita, que era forte. E aí eu comecei a acreditar, e hoje eu acredito. Mas sua voz é maravilhosa, é legal. É porque, assim, igual, por exemplo, eu tenho 37 anos. Quando eu tinha 12 anos, ainda era a época dos locutores que tinham vozes maravilhosas. Não, para você trabalhar no rádio, você tinha que ter uma voz de veludo, aquele negócio maravilhoso. Só que depois de um tempo, o negócio foi assim, ficando diferente, né? Na verdade, a sua comunicação era mais importante do que a sua voz, né? É os improvisos. Justamente. Né? É saber ligado aonde que é o mais importante, aonde que eu tenho que fazer, como é que é isso, trazer uns furos bons de reportagem, verdade. É isso que importa. Mas assim, só para encerrar lá a parte da política, eu acho que eu posso dar a minha contribuição, não sei se em 2024 ou 2026, não sei. O fato é que agora eu estou focado em continuar o meu trabalho como jornalista, né? Eu assim, tenho projetos para voltar para a televisão, tenho convites para voltar para a televisão, aqui no estado e fora do Espírito Santo também. Não sei se eu tenho coragem de ir embora do estado, não sei se eu tenho. Eu tenho recebido muitos convites para ir para outros estados, né, para ser apresentador de TV. Mas eu confesso que eu amo tanto o Espírito Santo que eu não pode não. O coração fica assim dividido, né? Antes ficava dividido, ainda fica, né? Dividido com São Paulo e Espírito Santo, por conta da minha família estar lá em São Paulo, minha família toda é de São Paulo.
só a família da minha esposa, que é daqui do Espírito Santo. Então, Então meu você já coração tá fica casado dividido, aqui. né? E Tá casado duas vezes. São Paulo e Espírito Santo. Se eu for para outro estado, vai ficar dividido em 3, aí eu Três? morro. Não Aí eu vou pode. morrer. Né? Que daí vai ficar a saudade de Não todo pode. mundo. Mas assim, eu estou focado em voltar, né, para minha E profissão. você acha que o PSD vai deixar você fora nas eleições de 2024? Não vai. sei, não sei. Vai querer você como vereador, quem sabe fazer uma composição de vice-prefeito, né? Quem sabe? Você é evidente, né? Tudo é possível. Ai, que tosse chata, bicho. Então, assim, eu acredito que o PSD não vai. Ele tá querendo bons quadros, né? Então, eu acredito que você vai Vamos ver, né? Vamos ver. deslanchar como. Estou olhando aqui, porque estão me mandando uma mensagem aqui Ah. sobre você. Eita, quem tá mandando mensagem de mim aí? Sobre você, cara. Meu Deus do céu. Mas pode falar o que estão mandando aí? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua experiência na rua, sabe, com o povo. Tanto assim, você pode falar na área, né, como repórter, porque eu fiquei sabendo, um passarinho me contou, né, as mídias me contaram. Disseram, hein? Disseram. Disseram, que você é o melhor no sentido de narração, assim, de narrativa, de contar uma história no sentido do que está acontecendo naquele momento. Você é muito bom nisso. Você é bom em tudo, né, no jornalismo, mas assim, nesse quesito, assim, fala mais, como é que é isso? Você aprendeu sozinho? É a sua experiência? Menina, você sabe, aí eu volto um pouquinho lá no início da nossa conversa, quando eu... Fugir da polícia, sair correndo da polícia. Quando eu falei para você que a minha escola eram as emissoras de São Paulo, né? Aí eu volto um pouquinho no início da nossa conversa, né? Como a minha escola sempre foram as emissoras cabeças de rede em São Paulo, SBT, Globo, Record. E bem antes de se lançar o Balanço Geral no Brasil todo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, já existia o Balanço Geral. O Balanço Geral foi se tornar um produto nacional, se não me falha a memória, para mais de 7, 8 anos depois que ele já tinha sido lançado em São Paulo. Né? Então, assim, eu assistia muito o Balanço Geral de São Paulo. Você já veio pronto, né? Então, assim, e aquele era o meu sonho. Quando eu assistia o Balanço Geral de São Paulo, eu falava assim, eu quero fazer esse jornalismo. Eu quero fazer esse trabalho. Então, eu assistia muito. Então, eu sabia o ritmo, eu sabia como os repórteres de São Paulo faziam as reportagens para contar as histórias, né? Então, quando eu vim para o Espírito Santo, eu tentei antes fazer algo em São Paulo. Eu sabe que, abrindo parênteses, eu Sim. me lembro daquele Gil. Não sei Gil o quê. Gomes. Gil Gomes. Gil Gomes. Você se inspirou nele? O próprio Geraldo Luiz. Sim, você se inspirou um pouco em Gil Gomes? Gil Gomes nem tanto, porque o Gil Gomes... Ele fazia vozes diferentes, né? Sim. Você não faz isso. Não faço não. Mas assim, o jeito, O né? jeito. De andar, de ir para lá, de dar um passo para trás, de conversar, de conversar com a câmera, com a pessoa. Gente, eu sou tão apaixonada que parece que eu estou sentindo... Você vai falando, eu vou mexendo o corpo aqui também. É isso. Então a gente vai assistindo e aprendendo. Sim. E eu sempre fiz isso. Quando eu vim para o Espírito Santo, eu vi que no Espírito Santo ainda não existia o Balanço Geral, né? Mas no Rio de Janeiro existia. Então, quando eu vim para o Espírito Santo, eu trabalhava na TV Gazeta, em Cachoeiro de Itapemirim. E eu tentava fazer na Gazeta o estilo de São Paulo, que era uma coisa mais conversada, andar, sabe? O repórter, quando ele vai aparecer ali, ele andava, mostrava, pegava, abaixava, subia, descia e tal. E a Gazeta não me deixava botar isso no ar. Eu fazia desse jeito
eles cortavam as minhas passagens, a parte que o repórter aparecia, porque na Gazeta tinha que ser o repórter ali, ó, com o microfone na mão, paradinho ali assim, papapá, papapá, papapá. Todo engomadinho. Todo engomadinho, era assim. E quando eu vim para a TV Vitória, quando eu saí da Gazeta e vim para... Isso não é nenhuma crítica à Gazeta, não, tá? É porque era o padrão. Era o estilo, era o padrão. Eu tinha que me adaptar àquele estilo, porque era, difícil, né? Era o padrão da emissora, sim, porque eu sempre fui muito solto, eu sempre fui muito... eu sempre gostei desse estilo, sabe? De andar, de mostrar, de fazer... A vida como ela é, justamente. Né? Aí, quando eu vim para a TV Vitória, eu vi a oportunidade de fazer isso. E te deixaram à vontade. E vi... teve uma certa resistência no início também, porque o padrão do jornalismo era esse. Era você ali paradinho, era você ali, né, de terno e gravata, falando, papapá, mostrando o seu rostinho. E eu fui aos poucos cavocando isso, né, provocando esse estilo diferente. E quando eu vim para a TV Vitória, eu vi a oportunidade de fazer esse estilo diferente. Primeiro porque eu estava na Record. TV Vitória era afiliada da Record. Então, teoricamente, as afiliadas têm o mesmo padrão da cabeça de rede, que é São Paulo. Né? Então, eu comecei ali aos poucos, me soltando, fazendo um negócio diferente, conversava com uma editora, vou fazer assim, então acho que fica legal, papapá. E o negócio foi tomando jeito, foi tomando forma, até que eu consegui implantar o jeito de São Paulo de fazer reportagem aqui. E aí caiu no gosto do povo. Né? Então, assim, e caiu no gosto das pessoas, porque não tinha um repórter desse jeito. Né? Não tinha um repórter aqui no Espírito Santo que contava histórias dessa maneira. Eu fui o primeiro. E sempre quando a gente se torna o primeiro a fazer aquilo, fica marcado. Vira referência. Vira né? referência. Não que eu me ache o melhor do mundo, não que eu acho que eu seja o melhor. Eu acho que tem muita gente aí que faz um trabalho brilhante também de contar história. Mas naquele momento, em 2008, 2019, eu fui a novidade, porque eu comecei a fazer aquilo. Né? Porque uma coisa é você pegar o microfone e sair fazendo uma reportagem de 12 minutos, você com o microfone na mão, sem corte nenhum, né? E é essa reportagem que a gente conseguia segurar um bom tempo fazendo isso. E, modéstia à parte, eu gosto muito de fazer, procuro fazer bem feito. Acho que é por isso que alguns colegas falam que eu sou o melhor contador de histórias, mas eu tenho muito que aprender ainda. Agora, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem para mudar, porque as pessoas já têm padrão. É tudo, né, bem quadradinho. Sim. E aí você tem que ter muita personalidade, né, para essa questão de ser aceito, né, como a gente é. Eu sou meio para frente assim também, sabe? Eu sou meio de às vezes avançar, né? Isso aqui tá bom, mas a gente pode, né? E quando a gente não está fazendo a coisa do jeito que a gente do jeito que a gente gosta, parece que não sai bem feito. Aí, mesmo que seja fora do padrão, né, determinado, mas é do jeito que a gente gosta e faz e sabe fazer, não fica legal? Não fica bem feito? Fica Acho legal. que é por isso que agrada. É verdade. Né? Porque, assim, eu sou muito transparente. Se eu posso te ajudar, eu te ajudo. Se eu posso te dar essa bandejinha aqui, eu te dou. Se eu não posso, Marta, eu não posso te dar essa bandejinha, não. Porque eu sou muito verdadeiro com as pessoas. Sim. Né? E eu não consigo ser diferente no meu trabalho. Né? Eu falo o que eu estou sentindo, eu falo o que eu estou vendo. Se está doendo, eu falo que está doendo. Se está me dando crise de riso, me dá crise de riso na hora de falar da morte. Infelizmente, eu não consigo esconder, sabe? Então, assim, eu acredito que esse meu jeito também fez me aproximar da pessoa, porque a pessoa vê que eu sou uma pessoa comum como outra qualquer, porque às vezes as pessoas acham que porque eu trabalho na televisão, eu sou diferente delas. Não, eu vou no banheiro, eu choro, eu dou risada, o pneu do meu carro fura, eu desço e troco, enfim, não tem empregado em casa, eu ajudo minha mulher, lavo louça, eu estendo roupa, eu cuido do meu filho, ela manda em mim. Pra caramba. Tem tudo isso, então assim, não é diferente.
Quantos... Quantos? Quantos anos... Você é novinho. Quanto tempo você está aqui em Vitória? Morando em No Vitória? Espírito Santo vai fazer 16 anos. 16 anos. 16 anos. Então, você não conheceu o Newton Gomes. Já ouvi falar. Radialista. Já ouvi falar, Newton fera, Gomes, já ouvi fera, falar. fera. Olha, eu tenho uma história de vida, né? Que alguém um dia vai me entrevistar e vai saber. Eu posso te entrevistar um dia. Eu vou vir aqui, eu vou te entrevistar. Oh, que O bom. que você acha? Joia. Não é não? Fechou. Conexão com Camargão. Aí, ó, até rimou. até rimou. Conexão com Nós já Camargão. combinamos aqui desde o início que a gente vai fazer algo junto, então Ah, é? Ah, pronto. então tá combinado. Conexão com Camargão, hora com Marta Cibiane, hora com Camargão. Né? Boa. Então, eu não tinha escolaridade, mas eu queria rádio. Sim. Porque quando eu era criança, eu ficava igual você, com rádio para cima e para baixo. Eu ia para os quartos, mamãe falava, você vai estragar meu rádio, você vai estragar meu rádio. Eu dizia, não, o negócio era ouvir música para saber quem estava na parada de sucesso. Olha isso. Gostava do rock, hein? Tudo, né? E aí, eu ficava para cima e para baixo com rádio, sabia isso aqui. Meu negócio era o rádio. Legal. Aí, quando chegou lá pelos anos, sei lá de quando... acho Vai que entregar a tinha- idade, hein? Vai entregar a idade, hein? eu Fala o ano, tinha- fala o ano. Eu tinha, acho que não tinha 30 anos, Sim. sabe? Newton Gomes, eu fui parar na Rádio Vitória. Olha. Aí chegou lá, eu ficava bem assim, todos os dias. Mamãe me mandava fazer alguma coisa no centro de Vitória, não existia shopping. Olha isso. Tudo que se fazia era no centro de Vitória. Aí eu chegava lá no edifício Murad, sei lá, que edifício é aquele, não sei mais. Aí eu chegava lá e ficava olhando. Aí um dia eles me convidaram para entrar. Aí pronto, foi a glória. Olha. E eu ficava lá. Aí tinha Paulo Duarte e Newton Gomes. Newton Gomes. Dobradinha. Os dois, ele do esporte e o Newton Gomes, né, na geral. Tinha o projeto Vamos Dar as Mãos. Ele era fera, né? E depois ele foi deputado estadual também, né? Sim. Ele era muito... Que comunicador, sabe? Mas tem muita gente boa aí, né? Aí um dia, de tanto eu te falar que eu queria entrar pro rádio, ele pegou um gravadorzinho e falou bem assim, você quer? Então tá aqui. Vai fazer gravação, vai fazer reportagem e traz para mim. Rapaz, eu peguei aquele gravadorzinho, fui pra rua. E comecei a perguntar, fazer enquetes. Veio da minha cabeça, o que veio à minha cabeça. E começar, parava um, parava outro, perguntava e respondia. E voltei com aquilo para ele. Eu voltei com aquilo para ele. E voltei com aquilo pronto para ele. Entreguei, ele ouviu. Você está proibida de fazer outra coisa que não seja rádio, que não seja comunicação. Que legal. Para um cara daquele falar isso para mim... É, legal, né? Poxa, sabe? Ele não tinha condições na época de me colocar no rádio, né? Sim. E eram muitas coisas burocráticas e tal, né? Mas, enfim, eu já fiquei feliz. Que legal. Aí eu não fiz o que ele falou. Eu fui estudar e tal, e aí eu fiz direito. Né? Fui lá para a área de direito. Não fez errado, fez direito. Fiz direito. Me especializei em direito, né? Mas quando eu estava fazendo o curso de direito, eu fazia o curso de direito em rádio e TV. Ah, é? Os dois. Olha. Entendeu? E aí eu voltei, aí ele já tinha falecido, aí eu voltei lá no Paulo Duarte. Falei, Paulo Duarte, aqui, ó, tô formada. Aí ele, caramba, agora vamos lá, vamos começar. Por que você não começou ainda? Eu falei assim, agora eu quero um espaço. Ó. Né? E aí, como é que foi a recepção? Olha, eu não sei como está hoje, não, tá? Mas nas rádios só queriam vozes masculinas. Ah, é? É difícil conseguir vozes femininas. Não sei como é que está hoje. Hoje eu acho que está mais maleável. Hoje tem muita né? mulher aí mandando muito bem nas rádios, tá? Mas na época, nossa, eu me lembro que eu fui lá onde Antário Filho, lá, como é que é aquele rádio lá? Do Antário Filho? Tropical? O filho dele nem quis me ouvir. Não, nós só queremos vozes masculinas e tal. É. Eu falei, legal. Passei por várias. Aí eu trabalhei na Rádio Novo Tempo, não como locutora. Né? Eu trabalhei na parte comercial. Sim. Né? Que a gente faz umas vendas boas, né? Aí é bom. Eu trabalhei com publicidade, então foi legal. Até que trabalhei numa rádio
fez um bom laboratório numa rádio aqui. Como é que chama essas rádios que não são... Comunitárias? Rádio comunitária, né? Foi um bom laboratório. E depois eu fui para a Rádio Espírito Santo. Legal. Gente, que delícia. Não, Aí rádio eu trabalhei bom durante demais. o dia, né? E depois eu fui para madrugada. Olha isso. Que delícia. O negócio do rádio na minha vida, eu sempre quis trabalhar em rádio. Eu fazia de tudo para trabalhar em rádio. Paixão para Só mim. que daí chegou um momento em que a rádio, o trabalhar no rádio, me gabaritou para trabalhar na televisão. Sim. Por quê? Porque, um exemplo, eu comecei a trabalhar no rádio na transição da cartucheira. Lembra da cartucheira? Como assim? Não? Cartucheira. Sim. Da transição da cartucheira para o MD. Vocês sabem o que é MD? Aquele disquinho? Sim. Era a Tá. transição da cartucheira para o MD. Para quem não sabe, cartucheira é uma fita, como se fosse uma fita de vídeo, né? Mas só com áudio, que era utilizada ali para colocar os comerciais e tudo mais. Eu peguei essa transição. Depois eu peguei a transição do MD para o computador. E aí, como eu trabalhava numa rádio do interior que não tinha muitos recursos, o pior computador colocaram lá para usar, para transmitir. E como eu estava ao vivo, era uma rádio AM, a sorte é que era a rádio AM, que a rádio AM era uma rádio mais conversada, mais próxima do ouvinte e tal, diferente da FM. Aí você imagina eu lá, daqui a pouco o computador trava. O computador trava e tudo que vai ao ar, música, comercial, vinheta, tudo nele. estava no computador. Comigo. Até eu reiniciar o computador, eram para 15 minutos para o negócio reiniciar. Então, durante 15 minutos, eu ficava ali, conversando, falando no rádio. E isso me capacitou para o improviso. O que a televisão hoje necessita muito, né? Principalmente esses jornais de tribuna, né? Que a gente chama, que são os jornais estilo Balanço Geral, né? Que são jornais onde você mostra o que está acontecendo ao vivo, mostra lá, abre a câmera e está acontecendo uma manifestação. E você vai narrando, vai falando o que você está vendo, vai, né, complementando com informação. E essa capacidade do improviso eu aprendi no rádio. Então, a minha paixão do rádio me capacitou para ir para a televisão. E foi uma coisa assim totalmente automática, né? Passei por isso. É totalmente automático. O computador ali falhar, e aí você começa... Gente, olha, só um tempinho mais. O computador não quer falar comigo. É isso aí. E aí vai falando e... Peraí. De novo! Não acredito. Não, de mal comigo. Mas são perrengues do passado que ajudam a gente hoje, não é verdade? Tá de mal comigo, isso não vale. Gente, tem uma música aqui muito, muito melhor. Peraí, pá. Então é isso, menino. É uma loucura. O rádio, quando eu coloquei a música que o cara não tinha pedido aquela música, sabe? Essa aqui é mais bonita ainda do que você pediu. Meu Deus. E aí depois ele falou, nossa, muito melhor mesmo. Ele gostou pra caramba. Não, e o gostoso do rádio, para quem está assistindo a gente, é você conseguir mexer com a imaginação das pessoas. Você imagina eu, na época, quando eu consegui assumir um programa de rádio, acho que eu tinha os meus 17 para 18 anos. Daí eu já podia ter carteira assinada, essas coisas, né? Se eu não me engano, foi nessa idade. Eu tinha a voz de pessoa mais velha. Então, eu conseguia mexer com a imaginação das pessoas, dos meus ouvintes. Eu brincava no rádio, eu com 18 anos, eu brincava que eu tinha 42 anos. Pô, eu com 42 anos, ter que tocar essa música e tal. Então, quem me ouvia achava que eu tinha 42 anos. E quando chegava na rádio para poder me conhecer ou para buscar um prêmio, um brinde, me via, não, você não tem 42 anos. Então, assim, é legal esse negócio do rádio. Essa fantasia. O que, infelizmente, hoje em dia acabou, né? Porque com o advento das redes sociais, com a vinda
dos programas de rádio que são transmitidos, né, pelas Também redes pelo sociais, rádio. você sabe o rosto do locutor, você sabe o rosto da Acabou, né? locutora. Aí, assim, eu acho que perdeu muito assim, essa magia do rádio lá atrás de você imaginar a pessoa que está por trás daquela voz, né? Você sabe o que aconteceu comigo uma vez? Eu lá, bonitinha, fazendo o programa. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aí aí me ligam, lá, à noite de madrugada não tem recepcionista, Sim. tem um vigilante. Aí o vigilante fala, Marta, Na minha rádio nem vigilante tinha. Era o locutor que era o vigilante. É sério, não. Marta, tem uma pessoa aqui querendo falar com você. Aí eu fiz uma programação lá, deixei lá e fui lá, passando pelo corredor. Cheguei lá e falei, pois não. E ele estava com um buquê de flores. Olha, era o seu Um admirador. admirador, que não era mais secreto. Né? Aí eu cheguei sorridente. Você lembra o nome dele? Não. Não lembra? Não. A gente podia encontrar ele, né, cara? Já pensou? Você podia lembrar o nome dele e a gente reencontrar ele. Pois é. Né? Você que foi... Atenção, Brasil. Atenção. Com licença, Marta. O programa é seu, mas eu preciso desse momento. Pode. Atenção, Brasil. Mostra o rosto dela. Por favor, diretor de imagens. Atenção, você que conhece esse rostinho. Deixa no rosto dela, hein? Você que conhece esse rostinho, esse sorriso. E se você levou um buquê de flores para ela... Em que ano era isso, você lembra? 2008. Já é perto, é recente, 2010. Você tá vivo ainda, hein? Tá vivo ainda. Ó, Volte, por favor. Se você levou o buquê de flores para ela, apareça que nós queremos te entrevistar. Adivinha o que aconteceu? O que aconteceu? Ele veio todo sorridente. Aí quando ele falou bem assim, eu queria falar com Marta Sibien. Eu disse, pois não. Ele estava bem assim, sorridente a ele. É você? É você. Aí eu disse... Ele não acreditou. Como você... Oh, desculpa. Como você imaginava que eu fosse? Ele disse, com essa voz... Eu imaginava você uma mulher alta, forte, negra. Olha isso. Não é a imaginação, É a imaginação cara. dele. Isso é muito legal. Mas ele foi super educado, me deu um buquê de flores, e deu aquele sorrisinho mais amarelo, né? Sim. E se foi. Olha que interessante isso, né? Mas olha o que a minha voz para ele era... É isso aí, é a imaginação. imaginação. Você sabe que na minha época, com 18 anos... ainda meu pai e minha mãe ficavam em cima, né? Porque, 18 anos, novo pra caramba, tal, e no meio de rádio, assim, que já tinha muita gente das antigas, enfim, e você sabe como é que é radialista, né? Radialista gosta de um rabo de saia, não? Gosta de um rabo de saia. E aí... As radialistas, não. Não? Entendi. As radialistas não. Então, As radialistas são muito sérias. Então, assim, eu até esqueci o que eu ia falar aqui. Eu comecei Seus pais... meus pais ficavam em cima. E aí você sabe que tinha uma moça que ligava para mim, se eu não me engano, o nome dela era Roberta. Se eu não me engano. Roberta! Lá vai ela fazer a mesma coisa. Roberta, ele está aqui. Mas ela é lá de São Paulo, a Roberta. A Roberta, ela me ligava todos os dias na rádio, dizendo que era apaixonada por mim, que sonhava comigo. Mas chega em São Paulo aqui, tá? Chega, né? Chega. O primeiro que eu gravei aqui foi parar no interior de São Paulo. Olha que legal. E no meio da entrevista estava falando sobre adoção. Sim. Né? E aí eles usaram essa entrevista para falar sobre a adoção brasileira. Que legal, que legal. Então, lá em São Paulo. Pode chegar lá. Roberta, olha aqui, conexão com o Marta Sibien. Camargão, aquele que você gostava. E ela falava que era apaixonada por mim, apaixonada pela minha voz, e papapá. Até o dia que ela me conheceu e decepcionou. Se decepcionou. Eu fui apresentar uma festa lá na cidade. Ai, que pena. E aí ela foi atrás do palco e falou assim,
Douglas, na época eu usava, era Douglas Rafael, porque o meu nome é Douglas Rafael Camargo. E como não tinha experiência nenhuma, né, de rádio e ninguém me orientou, eu usava no interior de São Paulo Douglas Rafael, não era Douglas Camargo. Douglas Rafael. Ela chegou atrás do palco, você que é o Douglas Rafael? Eu falei assim, sou, tudo bem, prazer, tal. Aí ela foi, eu sou fulana de tal, não sei o quê. A mulher só faltou chorar na minha frente, porque ela tinha muito mais idade do que eu naquela época. Eu tinha 18 aninhos. 18 para 19. 30? Ela devia ter mais, devia ter uns 40 e poucos anos. Mas não é porque você não agradou, é porque ela imaginou. Ela imaginou. Você ficou falando que tinha 42, justamente. Né? E eu tinha um papo legal no rádio. Né? Não era um papo de moleque, de um rapaz de 18 anos. Não, era um papo ali. Porque papo cabeça. É um papo cabeça, que eu sabia o meu público. Eu sabia que o público do rádio AM era um público, né, um pouco mais velho, um público um pouco mais maduro. Então eu tinha que me adaptar àquele público, né? Apesar de ninguém me ensinar isso, mas eu entendi. Opa, o meu público não é um público que vai querer ouvir artista. Capital Inicial, vai querer ouvir um Amado Batista, vai querer ouvir, né, um Vando, um forró, enfim. Então, assim, então eu me adaptava ao meu público. Então, como o meu público era de pessoas mais velhas, eles acreditavam que eu era mais velho. De noite eu era uma espécie de mãe de Ná. Eu falava sobre eu falava sobre anjos, arcanjos, signos, conselheira amorosa. O pessoal dava o nome, o telefone para eu falar no ar, para elas arranjarem namorado. Era muito legal no rádio. Era muito legal. Nossa, legal. Aí as pessoas falavam delas assim, com naturalidade. Sim, sabe? Sim. Nossa, teve um caso... porque não tinha muita exposição naquela época, né? Teve um caso... Era só no rádio. Fala, conta. Teve um caso que uma senhora foi encontrar com um moço que marcou. No rádio, encontro no rádio. Ai, meu Deus, lá vem. Aí foi pro terminal. Se encontrando no terminal. Aí... Meu Deus, encontro no terminal. Olha que beleza. Vai. No dia seguinte, ela veio me cobrar. Ô, Marta, é o seguinte, eu fui lá. Olha, ele não estava. Mas, na verdade, eu acho que ele estava assim. Eu acho que ele era um fulano que estava lá, que ele se escondeu atrás da pilastra. Ah, meu Deus! Olha, eu acho que ele não gostou de mim. Aí eu falei, como é que você estava vestida? Nossa, quando ela descreveu como é que ela estava vestida, eu pensei, caramba... Até eu não encontrar com ela. Como é que ela estava vestida? Você lembra? Não, ela falou... Eu só sei de um que falou para mim. Falou bem assim. Ele foi em Campo Grande se encontrar com essa pessoa que passaram o telefone, conversaram, ele foi lá se encontrar com ela. Quando ele voltou no dia seguinte, depois de uns dias, ele falou assim, eu fiquei dentro do meu carro, observando que eu falei como que eu estava, mas eu falei mentira. Mas ela falou a verdade. Então ela chegou com a roupa que ela falou. Parecia uma cigana. Mal vestida, mal pintada, parecia uma louca. Eu me mostrar para ela, de jeito nenhum. Eu me abaixei dentro do carro assim, ó, e ela passou para lá, ela passou para cá. Meu Deus do céu. E aí ela não sabe que ele me contou. Aí passaram uns dias assim, pois é, Marta, se bem, eu fui lá. Você acredita que ele não foi? Eu falei, meu, mas como é que pode fazer isso? Isso não se faz. mas são coisas que hoje não acontecem mais. Não tem mais. Não é verdade? Não perdeu a graça. Esse negócio de rede social perdeu a graça. Apesar que tem um monte de fake news também na rede social, né? Você vê a foto. Não, gente? Vai falar que você já não caiu. Essa turma tudo aqui já caiu em fake news aqui de rede social, né? Você coloca a foto do perfil lá, você linda, maravilhosa, né? Verdade, você verdade, todo, verdade. né? Ponza pompudo, tal, não sei o quê. Fica sem respirar assim, ó. Fica ali naquela finéia de meia hora, né? Aí... Enche o peito feito um... Aí na hora que você vai ver pessoalmente, não é nada daquilo. Mas são coisas assim do passado que hoje em dia, infelizmente, não acontecem mais, viu?
Deixa eu te falar, me conta. Posso fazer uma propaganda? Pode. Posso? Pode. Olha, biscoitinhos CBN. Gente, esse biscoitinho aqui é maravilhoso. Adquira os biscoitinhos CBN. Já temos a Marta CBN, já temos aqui o Grupo CBN, Farmácia CBN, Balas CBN. Olha que beleza. É tudo. Canecas CBN. E em breve vocês não podem perder. Vem aí o aparelho celular CBN, que vai fazer o maior sucesso. Então, ó, não deixem. Fora que vem os produtos capilares para deixar as mulheres lindas. Vai ter também? CBN. CBN? É mesmo? Que As mulheres isso? serão transformadas com esse Olha produto. isso, mesa CBN, tá vendo só? Microfone, vai ser tudo CBN. Top. Você é parente do pessoal das farmácias lá? Sou Ah, é? meu primo, O Sandro? o Sandro. Sandro. O pai dele era irmão da minha mãe. Ah, é? A gente era muito Que ligado. beleza. Vocês dividem as fortunas, sim? As fortunas não, gente. Mas vocês emprestam Ele dinheiro no investe, outro? Vocês ele empre- investe numa coisa, eu invisto na outra, mas a gente se comunica. Mas quando você precisa de dinheiro, ele empresta pra você? Claro, É mesmo? sempre. E quando ele precisa, ele Por você isso que eu empresta vou pra botar você? uma TV junto com você, porque ele tá me emprestando dinheiro. Ah, é? É. Pô, Sandro, empresta aí pra nós também, bicho. Você tá emprestando dinheiro só pra parente aí? Pô, manda um qualquer pra nós aí, bicho. Final de ano, o negócio tá fácil não, né? Mas um abraço pro Sandro, os sócios lá da farmácia também, né? Tem uma galera muito competente, uma galera nova, competente. Farmácia CBN tá crescendo pra caramba. Tá crescendo. Muito Ele bacana mesmo. E ele compete também em kart, né? Ele é tricampeão lá em São Paulo. O cara é Acho que é fera. kart, eu não sei qual a modalidade de corrida, né? mas alguma coisa nesse sentido. Eu sei que ele tem um carrão massa lá, um carrão laranja lá, que eu vou te falar. E o meu tio, você sabe que foi vereador, né? É? É, a praça de Cobilândia, Sebastião Cibiém. Hum. No dia da posse, ele faleceu. É? Meu Deus. Dia da do céu. posse, ele infartou. Coitado, gente. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá. Pode comer, né? Eu tô comendo aqui. Ah, Não tô comendo, não? vontade, Então tudo tá. Cibiém. Eu gostaria que você me contasse um caso assim que marcou na TV. Sabe aquela coisa que você fala, isso eu não vou esquecer jamais. Foi, né? Ó, Não precisa ser necessariamente ruim, pode ser bom, Não, mas sim. alguma coisa assim que te marcou, que foi bacana. assim, que me marcou muito e eu tenho boas lembranças, foi no início do Balanço, que eu comecei como repórter do Balanço, né? E nós fazíamos a Praça do Povo. E o que eu me recordo muito bem foram as oportunidades que a gente teve de realizar vários reencontros de pessoas que estavam desaparecidas, pessoas Nossa, que teve esse quadro? não é que tinha esse quadro. Apareciam algumas histórias para a gente e a gente conseguia desvendar e Isso encontrar não é pessoas. garoto, é CBN. Isso aqui não é garoto, isso aqui é CBN. Boa! Isso aqui é bom, hein? Pô, depois Bom nós também. Isso aqui é A gente depois faz nós uma vamos- festa nós aí, vamos né? comer aqui. Pois é. Então, nós conseguimos fazer muitos reencontros de pessoas, né? Eu me recordo de um caso, que foi o caso assim que me marcou bastante, que é da menininha Ashley. O nome dela é Ashley, inclusive é aqui da Serra, da região ali de Serra Sede. Morava ali perto daquela igreja católica ali em Principal. Quando você chega em Serra Sede, ali já tem aquela igreja. A Ashley, acho que é esse o nome dela, a Ashley. A mãe dela teve uma aventura de carnaval, engravidou, e o cara foi embora para Minas. O cara era de Minas, veio passar carnaval aqui e tal, e sumiu do mapa. Ela engravidou, teve a filha dela, não sabia de onde o cara estava. Nem o nome? Nem o nome, nem telefone, nem nada. Nossa! O nome eu sabia, mas assim. Mas não sabia o paradeiro do cara. E aí a gente só sabia que, se eu não me engano, ele era de Minas e o nome dele. O nosso produtor na época, o Gustavo Vacari, que é um cara excepcional, um profissional exemplar, hoje inclusive está lá no SBT em São Paulo, por essa competência dele. Ele fazia do limão uma limonada. Era um moleque assim que ajudou muito a gente no início do Balanço. Gustavo Vacari, um abraço para ele. E esse menino, o Gustavo, ele, assim, eu não sei como, mas ele conseguia encontrar as pessoas.
ele conseguia passagem aérea. O moleque conseguia coisa assim que a gente não imaginava. Como que esse moleque consegue isso? E ele conseguia, com a produção dele, com o trabalho dele, encontrar as pessoas, né? E aí nós realizamos vários encontros. E um desses encontros foi da Ashley, lá da Serra, que a gente fez um encontro do pai dela, ele veio de Minas para cá. Fizemos o reencontro ao vivo no Balanço, na Praça do Povo, e foi assim muito emocionante. Dá para perceber que você gosta mesmo de pessoas, de gente, né? Eu gosto, eu adoro. Imagino tanto de... Eu estou falando aqui como psicanalista, como pessoa que gosta, né, de cuidar de pessoas. E essa observação, esse olhar, né? Olha a imensidade de programas que você já fez, do que você já apresentou. Olha o que te marcou, né? Uma coisa assim tão... um reencontro de família, reencontro de... Isso é sensibilidade, isso é alma sensível. Mas primeiro que eu sou família, né? Eu amo minha família, amo ser pai, amo ser marido. Não é fácil ser marido, mas eu amo ser marido, então, amo minha família. Então, assim, são histórias que me marcam bastante. E, coincidentemente, são histórias envolvendo... normalmente família, né? Porque além do caso da Ashley, eu me recordo de uma outra reportagem que eu fiz também, que eu chorei, né? Inclusive, na época, avaliaram que tinha que me mostrar chorando na reportagem, eu não queria, acho que não achava necessário aquilo, mas acabaram mostrando na época, tal, que eles acharam importante mostrar essa minha sensibilidade, que eu fui mostrar o caso de um senhorzinho que era acamado, que precisava de ajuda com leite, era leite, fralda, uma família muito carente. E esse senhor, ele lembrava muito o meu pai. Lembrava muito o meu pai. Então, assim, eu comecei a ver a dor daquele cara ali, daquele senhor ali, eu falei assim, gente, podia ser meu pai, ele parece o meu pai, ele é negro, moreno escuro, meu pai é moreno escuro, cabelinho grisalho, meu pai tem cabelo grisalho. E naquela época, quando eu fui gravar, eu via ele ali, eu lembrava do meu pai. E na hora que eu fui gravar a parte que o repórter aparece, que é a passagem, né? Eu fiz, e eu comecei a chorar na hora, assim, porque eu lembrei do meu pai e comecei a chorar, enfim. E foi algo que me marcou bastante também. Que bacana. Isso. E aí, você perguntou quem era aquele lá na parede, Freud, né? Ah, sim, Mas Freud. como Freud agora ganhou um significado mais importante ainda. Você sabia que na psicanálise é exatamente isso. Por exemplo, você já parou para pensar, ou você já viu um caso assim, Camargo, vamos lá no velório comigo, cara, eu não queria ir sozinho, não. Vamos lá comigo? Aí você fala, vamos embora. Sim. Você chega lá, você não conhece ninguém. Você não conhece muito menos o falecido. Aí você chega lá, você olha para aquele falecido e começa a chorar, mas chorar. Você já deve ter visto alguém chorando muito copiosamente no velório de alguém, e depois você descobre que... Aí você fala assim, nossa, deve ser o pai, ou então deve ser a mãe, ou então deve ser, né, alguma coisa, uma pessoa muito querida. E, na verdade, ele nunca viu. Sim. Né? Você sabe por que ele está chorando? Não. Por ele. É? É por ele que ele está chorando. É ele se imaginando, poxa, já pensou, né, se fosse eu, ou se fosse meu pai. Essa história que você está falando, que você viu a pessoa, aquele senhor, que lembrava seu pai. Né? Então, essa pessoa, ela olha para aquele, né, para aquele falecido ali e fala, puxa, já pensou se fosse meu pai, ou se fosse minha mãe? Depende de quem é o falecido, né? E ela chora copiosamente por ela, pela sua perda. Entendi. Mas isso é bom ou é ruim para a pessoa? Não tem classificação se é bom ou se é ruim. Algo precisa muito, né? Mexeu com ela. Sim. O que está mexendo com ela? É onde ela deve procurar, né, se conhecer melhor. O que está me pegando? O que está mexendo comigo? Entende? Porque se mexeu nesse sentido, em outros momentos que talvez não poderão passar, né, ela vai passar e não vai ser tão legal. Sim. Entende? Aqui, enquanto você está conversando comigo, você está me analisando? É automático isso? Olha só, além da psicanálise, eu tenho outras ferramentas. Por exemplo, o Corpo Explica.
né? Então, nós temos, todos nós, 5 características. Fala de mim, me consulta aqui, como é que é? O que você viu aqui em mim, assim? Agora eu faço igual, você tem certeza? Tem certeza? Não falo que pode ser falado. Então, assim, só que pode ser falado, né? Então, eu percebo que por mais que você goste da sua família, você gosta de uma forma sem ser muito pegajoso, de pegar, de ficar tocando, ou ficar muito próximo, ou agarrando. Você gosta, mas sem exteriorizar isso. Não sei como é que é a sua esposa, mas se ela for diferente de você, ela deve reclamar: poxa, me abraça mais, me beija mais, me fala mais no meu ouvido, né? E você fala: pô, você sabe que eu te amo, cara, pô, não precisa te falar toda hora, né? Porque você não é muito assim. A sua característica me diz que você, só pelo seu rosto, né? E tem rosto, tem o tronco, tem o restante, então é tudo muito preciso, né? Mas é bem certo isso, né? Então, essa é o que me passa. Você tem uma outra característica que é, se você lembrar aí, lembra do rosto do São Francisco de Assis. Sim. Né? Um cara misericordioso, né? Você tem um rosto, essa parte aqui, sua, lembra um pouco Francisco de Assis, né? São características de pessoas sensíveis, misericordioso, que não leva tudo a ferro e fogo. Tipo, vamos reconsiderar isso aí, né? Tá tudo bem, mesmo que você não ficou tão satisfeito, mas você não arranja encrenca, Sim. você não arranja confusão, vamos deixar por baixo, né? Você tem essas características. Também me parece ser uma pessoa que, isso eu não estou fazendo achismo, né? São características de rosto, isso aqui não é psicanálise. Sim. Tá? Psicanálise você tem que ir para o divã, você tem que, quando você procura um psicanalista, não é para olhar meu cabelo louro, ouriçado, né? É porque você tem uma dor. E lá, a psicanálise é a cura pela fala, né? É você falando e você vai se ouvindo, e o psicanalista está ali, não fica mudo, mas ele tem que ter uma escuta apurada. Entendi. Né? E como eu tenho outras e outras, assim, eu tenho especialidade em doenças psicossomáticas, muitas doenças da pessoa, a gente tem uma noção, não é um código, onde isso significa isso, dor no joelho significa isso, dor na cabeça significa... Não, mas tem mais ou menos a noção aonde onde aquilo está te afetando. O que está te afetando? Né? Então, a gente tem condição de caminhar mais, assim, um pouco melhor, com mais tranquilidade. Legal. Entendeu? Ai, tá vendo? Ganhou a consulta aqui, bicho. Quando você, por exemplo, tem muitas dores, tem problemas no intestino, né? Muitos problemas no intestino, né? Eu perguntei hoje ao Wagner assim: Wagner, você tem conflitos com seu pai, com sua mãe? Aí ele deu uma escorregada para lá e para cá, né? Ele é gente boa, ele não vai falar dos pais dele, ele tem um bom princípio e tudo. Mas mesmo quem tem bons princípios, deixa escapar. Não, porra, desculpa a expressão, mas aquele filho da puta foi muito ruim comigo, sei lá, né? Mas assim, ele saiu, mas assim, eu sei que tem. Por quê? Pela característica que eu vi nele. Entendi. Entendeu? Não é adivinhação, é leitura. Né? É uma leitura. Não é psicanálise. Sim. É uma outra ferramenta. É chamada O Corpo Explica. E ele fala mesmo. Não é O Corpo Explica, lá do RH, né? Que se você cruza braço, você está indiferente, depende de como... Não, é uma outra vertente, né? Que é muito, muito, muito confiável. Eu estou te perguntando isso, sabe por quê? Porque o meu ex-chefe, ele é psicanalista também. Doutor Américo Buais, ele é psicanalista. Toda vez que eu ia conversar com ele, eu ficava morrendo de medo de conversar com ele. Eu falei assim, gente, esse homem está me analisando, né? Sei lá o que ele está pensando, que é psicanalista. Você pensa que o cara, né, fica olhando o que você está falando, o seu jeito, assim. Mas a gente não faz anamnese. Né? A psicanálise é você falando de você. Né? Eu não fico aqui analisando o seu comportamento, porque a psicanálise não é comportamental. Né? É da psicologia lá, comportamental, tem a cognitiva, sabe? Entendi. Tem vários, né? Gestalt. A psicanálise é o inconsciente.
Freud, ele descobriu o inconsciente através de um personagem fictício chamado Ana O. Naquela época, existiam as mulheres chamavam de mulheres histéricas. Ou seja, elas queriam falar. Né? Aquelas mulheres estavam à frente do tempo, elas queriam falar. E não tinha voz. Então, ela era esposa de Brauer, e Brauer era amigo de Freud, todos os médicos. E ela era paciente de Freud. E o Freud começou a aplicar um pouco a hipnose. Freud era médico, né? Começou a... Aí, um dia, ela chegou, né? Elas se paralisavam todas, né? Desmaiavam. Por isso que as pessoas falam, fulano está histérica. Mas os homens também têm histeria. Hoje é descoberto que os homens também têm histeria. E aí, quando ela começou a falar assim, não ponha a mão em mim, me deixe falar. E quando ela começou a falar, falando, Freud começou a observar aquilo, e daí ela voltou no dia seguinte, e depois no dia seguinte, e ela foi tendo melhoras e melhoras e melhoras, e Freud falou, opa, tem algo diferente aqui. Foi onde ele descobriu o inconsciente. Entende? Ou seja, você pega aqui, minha mão aqui. Aqui está o seu consciente. Até aqui, mais ou menos, está o seu pré-consciente. É o que você lembra aqui, que você lembrou do rádio, você lembrou do fulano, do ciclano e tal. Né? Mas daqui até aqui está todo o seu inconsciente. Nossa, e é grande, hein? O inconsciente é grande, né? Muito. Né? Sabe assim... E mesmo sendo grande e a gente não lembrando, ele afeta a nossa vida? Você, às vezes, trabalha mais com o seu inconsciente do que com o seu consciente. E aí você não está nem sabendo. E aí a psicanálise ajuda Agora nisso? Agora há pouco você cometeu um ato falho que você nem sabe, mas eu ouvi. Qual? Quando você falou política, você falou polícia. Ah, eu falei polícia? Ah, é? Entende? Então, assim, isso tem que ter uma escuta. Sim. Porque ouvir é uma coisa, todo mundo ouve, quem não for surdo, né? Agora, a escuta terapêutica, a escuta no divã, às vezes a pessoa fala, depois aí você vai e faz a sua, né, interferência e fala, então você está me dizendo assim, assim, assim. Não, imagina, eu não falei isso? Né? Aí você vai relembrando, E é nisso que você vai se curando. Entendi. É a associação livre de palavras. Entende? Entendi. Aí você vai ressignificando, você vai se ouvindo, você vai ressignificando. Às vezes você está falando, daqui a pouco você fala assim, nossa, eu me lembrei de um negócio. Eu me lembrei disso. Ah, tem sentido. Nossa, eu me lembrei disso assim também. Aí, se for traumático, a gente pode fazer a ressignificação disso. E é onde vem a cura. Entendeu? De traumas, fobias. Você viu que eu já estou te entrevistando aqui, né? Não é você mais me entrevistando, né? Eu que já estou te entrevistando. Estamos batendo uma bola legal, né? Ninguém manda você convidar um apresentador, um repórter para estar aqui com você, que sai entrevistando também. Eu acho muito legal. Legal, né? Agora, para quebrar um pouco, assim, para eu voltar a ser apresentadora... Vai embora. O microfone mas é seu. eu gostei, legal. Tá? E se você quiser mais... Só marcar uma consulta que a gente... Legal, vamos marcar. Não, acho legal. Gostou? Eu acho bacana. Porque eu venho de uma família muito, assim, antiga e tradicional, que psicólogo o quê? Não preciso de psicólogo. Não preciso de psicanalista. Não preciso... Então, assim... Depois que a gente vai evoluindo, a gente vai vendo a necessidade. Autoconhecimento, né? É tudo. Autoconhecimento isso é tudo. É muito importante. Maravilhoso. Eu falaria aqui até, sabe? Agora fazer um ping-pong com você. Ih, negócio de ping-pong, meu Seu Deus. prato preferido? Meu prato preferido. Pizza. Pizza? Adoro pizza. Você não tem medo de engordar? Menino, não, medo eu tenho de engordar, mas eu não fico sem comer minha pizza, não. A sua bebida preferida? Não água. Minha bebida preferida? Refrigerante. Refrigerante? Eu adoro refrigerante. E um bom vinho? Um bom vinho português. Português eu gosto. Exigente, hein? Não, mas assim, eu sou exigente. Não sou exigente com vinho, não. Você sabe que, para mim,
Os vinhos mais baratos É o que você são mais os que eu gosta. mais gosto. Um dia eu ganhei um vinho, que depois eu fui, né, pesquisar, que a pessoa que ganhou era uma pessoa de condições, né? Eu falei assim, deixa eu pesquisar quanto custa esse vinho. Vi lá, R$380 o vinho. E não era tão gostoso. Eu falei assim, gente, mas esse vinho não é tão bom assim. Se fosse pelo preço, né? Eu tomo um chamado Quinta das Amoras, R$36, você encontra no Estrabão e no Perim. Eu adoro vinho, é maravilhoso. É isso aí. Quem gosta de vinho, gosta de vinho, né? Mas é Uma- ping-pong, né? É. Já entrevista, é Uma ping-pong. cor Uma cor. É. Azul. azul. Eu adoro azul. Uma cidade. Uma cidade. Uma cidade. Gramado, no Rio Grande do Sul. Um carro. Um carro. Ah. Caminhonete. Um filme. Um filme. Menina, eu sou péssimo para guardar nome de filme. É. Mas uma história. Não a sua. A sua você já contou. Ah, vamos colocar aí La Casa de Papel. É? Uma Gostou? série. Uma série, né? Adorei. Tá. Camargo, Douglas Camargo por Douglas Camargo. Uma pessoa leal. Olhando para ali, fala. Uma pessoa leal. Douglas Camargo eu acho que é uma pessoa leal. Sou uma pessoa leal, uma pessoa transparente, verdadeira. Erro muito, mas procuro mais acertar do que errar. Acho que é isso. É isso. Lindo! Obrigado, que bom você Marta. aqui. Que bom, que bom, que bom. Você enriqueceu aqui o Conexão. Que isso, Tá eu bom. agradeço você Muito obrigada. pelo convite, desejo sucesso para você no Conexão com Marta Sibien. Eu já acompanhava, porque tenho muitos colegas que trabalham com você, que eram meus colegas na televisão, e eles compartilham seus links aí, viu, a turma? né? Então eu já tinha assistido, né? Você vai voltar? Promete que você volta? Claro, vamos voltar, 2023. Temos muita coisa para falar. Com certeza. Tá bom? Vambora. E ó, sucesso, Valeu. Deus abençoe. Obrigada. E que 2023 você continue arrebentando aí, tá bom? Vamos arrebentar juntos. Tá certo.